Olá, gente, tudo bem? Então, estamos aqui mais essa semana com um vídeo. O cenário foi modificado, como vocês conseguem observar, e também vou modificar o nome do canal. Agora teremos o nome Adodi. Em um outro momento eu irei explicar esse nome em um outro vídeo. E hoje eu vou responder as perguntas que vocês mandaram para mim no Facebook, num post que eu fiz há uns dias atrás, no qual vocês me perguntaram opiniões, as minhas opiniões sobre temas diversos e variados. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque foram muitas perguntas, então ele ficaria muito grande se fosse apenas um vídeo. Esse vídeo é a primeira parte com as perguntas de mais diversas pessoas, e o outro será postado na semana posterior ou daqui a alguns dias. Espero que vocês aproveitem e vamos debater e se inscrevam no canal, não se esqueça. Se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo. E o nome do vídeo, Ask Giovanni. E já começando a responder as perguntas, que foram muitas inclusive, muitas mesmo, eu vou começar pelas mais fáceis, indo para as mais difíceis, porque muitas pessoas fizeram mais de uma pergunta ao mesmo tempo. E aí então eu vou separando pela dificuldade da pergunta. A primeira pergunta foi enviada pela bicha Weiler Almeida. Ele perguntou como esse vídeo vai ser feito depois do Natal, como foi a noite natalina. Teve as tias do e os namoradinhos, para ver ou para comer? Então, a noite do Natal não foi uma noite 100% prazerosa. Eu tive uma comida boa, minha cunhada faz uma comida maravilhosa, que é a Rita. Parabéns para ela, inclusive. Porém, assim, foi uma noite meio homofóbica, também racista. Teve um rapaz que pegou no meu cabelo sem pedir minha permissão. E, além de tudo, eu tive que ouvir algumas piadinhas homofóbicas de uma machaiada hétero branca que estava lá que estava lá na noite do Natal. Não foi 100% legal, mas eu aproveitei com algumas pessoas espalhando veneno na noite. A segunda pergunta também foi do Euler. Ele perguntou se eu gosto de uva passa. Não. A terceira pergunta foi do Papilove Silva. Ele perguntou por que eu tirei as tranças. Então, Papilove, acho que esse é seu nome mesmo, não sei se é seu nome de Facebook. Eu tirei as tranças, eu usei durante 2 meses, e o tempo recomendável de usar as tranças é de 2 a 3 meses. A outra pergunta foi feita pela Verônica. O que você acha de homem que reclama de uva passa na ceia de Natal, mas só aparece para comer? Então, Verônica, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer para esses homens, né? Queridos, peguem as suas mãos maravilhosas, já que você não sabe cozinhar e só sabe reclamar, vai para a cozinha e lave as louças, independente de você ter usado elas ou não, ok? Obrigada. A outra pergunta foi feita pela Cíntia Casadei. Ela perguntou se, para mim falar de relacionamentos homoafetivos e não apagar as lésbicas, porque é muito comum gays, quando estarem discutindo, apagarem totalmente as mulheres lésbicas da discussão. Então, Cíntia, eu acho que você já tem um pouco do que eu penso, mas eu acho que você quer que eu traga isso para um público maior, né? E o que eu tenho a dizer é que não é por eu ser gay ou por uma mulher ser lésbica que a gente está livre de reproduzir valores que a gente foi ensinado a reproduzir na sociedade como um todo. E quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente não fala só de agressão física, a gente fala de ciúmes, de vigilância extrema sobre o corpo da outra pessoa, sobre a liberdade da outra pessoa. Isso é muito comum no meio LGBT, em relacionamentos entre homens e entre mulheres também. De pessoas que já relataram de uma amiga minha que tinha uma tradição religiosa e tal, e ela começou a se relacionar com uma mulher que tinha uma desconstrução maior, que já era mais aberta a ter relacionamentos abertos e etc. Só que a minha outra amiga, ela não tinha essa liberdade. E enquanto a outra vivia uma vida sexual aberta e mais livre, essa minha amiga se privava de uma liberdade, e isso fez com que, inclusive, a outra moça, que era já um tanto desconstruída, até vigiasse essa minha amiga para que ela não tivesse outras relações. E aí entra a pergunta da Verônica, que perguntou se eu já estive em um relacionamento abusivo. Então, Verônica, eu já estive em um relacionamento abusivo, uma pessoa extremamente nova. O rapaz com quem eu comecei a namorar na época tinha 38 anos, eram 20 anos de diferença,
E como eu era muito carente emocionalmente, tinha uma autoestima destruída e carente também em sentidos financeiros e econômicos, e esse homem era um homem que não morava em Goiânia, que tinha uma situação financeira até bem resolvida, ele se usufruiu disso para me manter uma relação através de pressão psicológica, através de situações complicadas, até de relação sexual, que eu acho que isso pode ser tema de outro vídeo, que eu achava fofo porque achava que aquele homem gostava de mim. Mas na verdade eu compreendo hoje que ele estava abusando do seu poder enquanto homem gay, que tinha uma situação financeira considerável e de uma experiência de vida considerável para me manter naquela relação que só era saudável para ele. A professora Jaqueline, que é uma professora da qual me deu aula lá no IFG, ela perguntou se por que a gente encontra nos movimentos de ocupação uma maioria composta por uma minoria, ou seja, mais por mulheres, por LGBTs, por pessoas negras, né? Ela me disse que já sabia a resposta, mas queria que eu problematizasse. Então, Jaqueline, por mais que algumas pessoas do IFG tenham, por exemplo, ficado contra as ocupações que ocorreram nesses meses passados, eu entendo que nós que somos uma minoria, LGBTs, negras e negros e mulheres no geral, a gente vivencia um processo de atingir, de direitos retirados, de pouca liberdade, de uma forma um tanto quanto diferente dessa maioria de pessoas heterossexuais ou homens, enfim. Por mais que essas pessoas sejam pobres, elas têm uma mentalidade construída, né, por um sistema que faz com que elas se coloquem contra. E como elas têm uma quantidade maior de privilégios, como nós, por exemplo, LGBTs e pessoas negras, esses privilégios eu acho que cegam essas pessoas e elas não conseguem entender que a própria educação que a gente tem hoje em dia afeta inclusive a elas em quesitos econômicos, por exemplo, porque elas continuarão sendo pessoas pobres e dificilmente terão ascensão social, porém elas não conseguem enxergar isso. Eu acho que essa é a resposta que eu tenho para te dar. E aí, a Sabrina Alves me fez uma pergunta que eu achei maravilhosa. Ela perguntou para mim o que eu acho de pessoas que cobram outras pessoas que fazem parte de movimentos sociais, como o movimento negro, por exemplo, ou o movimento LGBT, e que, por exemplo, estão na faculdade, estão aí na vida, estão fazendo pesquisa de trabalho, e a pessoa não pesquisa necessariamente algo que tem a ver com a sua vivência. Ou seja, uma pessoa negra está na faculdade e ela não faz um trabalho sobre racismo, por exemplo. Tem gente que cobra muito pessoas assim, como ela própria é cobrada, e eu percebo isso em torno dela, de que como se ela tivesse uma obrigação de fazer um trabalho sobre racismo. E aí o que eu tenho a dizer para essas pessoas é que nós não somos obrigadas a nada. E aí, dentro dessa pergunta, o Weyler fez um adendo que me perguntou se tudo é militância. Eu fiquei assim, que pergunta é essa, né? Eu levei por um lado de entender assim, será que todo mundo precisa fazer militância? Será que todo mundo precisa fazer parte de algo? Eu diria que nós não somos obrigadas a nada. E aí depois, a Ana Caroline me perguntou qual foi o pior tipo de preconceito que eu já sofri na vida. Essa pergunta eu acho difícil porque eu enxergo preconceito em quase tudo, todo dia. Mas já passei por situações específicas diretamente para mim que eu me senti bem chateado e magoado. Assim, e eu dou nome para essas coisas, obviamente, racismo e homofobia. No ensino fundamental, eu acho que foi o período mais difícil para mim, porque eu não tinha acesso a essas discussões e eu me sentia assim uma criança muito isolada, muito sozinha. Nunca demorei muito para ter amigos. Então, eu percebo que na minha infância, lá no ensino fundamental, os meus traços físicos e o meu tom de pele um pouco chamado de encardido era motivo de piadinha o tempo todo. Semanalmente eu ouvia alguma piada sobre o tamanho do meu nariz e o tamanho da minha boca. E por que eu digo que isso foi o pior tipo de preconceito que eu já tive? Porque eu chegava em casa, não tinha discussão, porque eu não sabia falar isso com ninguém, porque eu não sabia o que era isso. Então eu entrava no meu quarto, chorava desesperadamente várias vezes na semana, pedindo, contorcendo, implorando para Deus, para que no outro dia eu acordasse, na verdade, com o olho azul, com o cabelo loiro, com a pele mais branca possível. E aí eu acordava, olhava no espelho e via que estava tudo do mesmo jeito. Não tinha vontade de ir para a escola. Isso era uma coisa horrorosa. Além de que uma vez,
aí falando de homofobia especificamente, no ensino médio o menino me expôs na internet de uma forma muito esdrúxula e isso se tornou um assunto em toda a escola e me afetou muito, assim. Então acho que esses foram os piores que eu sofri na vida inteira até hoje. A outra pergunta foi a pergunta da Verônica de novo, que ela me perguntou quais são os limites do discurso de liberdade sexual e onde estão as problemáticas, né? Eu diria que o bom do discurso da liberdade sexual é que a gente tem buscado aí, né, o direito de poder viver o sexo da maneira como quiser, sem ter o julgamento sobre o seu corpo e sobre o seu caráter, como se isso tivesse relação com a sexualidade, e não tem. Porém, tem muitos limites porque, por exemplo, eu vejo que as mulheres têm conquistado muito direito em relação ao corpo, mas essa liberdade sexual não quer dizer necessariamente que elas tenham prazer sexual, porque as mulheres continuam... Os homens não sabem onde fica o clitóris, né, gente? Essa é a grande verdade da coisa. E aí essas mulheres não conseguem sentir prazer, então, liberdade sexual para quem? Para o homem ter direito a ter mais mulheres e essas mulheres não terem prazer? Acho que os limites estão aí. Aí a Bruna fez um monte de perguntas incríveis sobre questões raciais e eu coloquei todas juntas porque eu acho que elas têm a ver. Aí a primeira foi, o que dizer de mulher, homem que dá no primeiro encontro? Não diz nada, né, gente? Que tem que dizer a pessoa que está dando. Eu dou muito e adoro dar, então não me julguem. Mulher ou boy que já deu pra todos é pra casar? Define quem tá dando, né, gente? Quem sabe se é pra casar sou eu mesmo e não os outros. Então também vamos parar de julgar. Outra pergunta é, o que você pode falar sobre o preterimento da mulher, boy, negro, negra? Esse é um assunto muito complicado. Eu acho que eu já falei um pouco disso num outro vídeo que eu postei na semana passada, eu acho, que é o vídeo do Pinto Grande, é o nome do vídeo, e eu falo um pouco de como homens negros e gays são preteridos, né? Ou seja, não são possíveis escolhas para relações mais sérias. Muito para sexo e olhe lá. Eu acho melhor você assistir esse vídeo, eu vou preparar um outro vídeo, provavelmente com uma mulher negra, para poder falar isso de uma forma melhor, porque tem muita coisa. Então é isso. A Bruna fez outra pergunta que o que você pode dizer dos caras que dizem que negra é pra fuder porque são mais gostosas? Eu acho que a única palavra que eu tenho pra definir é que são racistas, assim. E vamos parar, né, gente? Esse negócio não tá legal. Enfim. E a outra pergunta que ela me fez pode chegar no boy e falar que quer transar com ele? Pode tudo, gente. Desde que o outro esteja aberto. Por que não, né? E aí ela me perguntou sobre racismo reverso e inverso. Sobre o que eu acho, né? Eu fico um pouco emocionada porque, sabe, é difícil ver brancos sendo presos pela polícia só porque são brancos. Olhar para a televisão e não ver gente branca. Olhar para o Congresso e não ver gente branca. Olhar para o presidente e não ver gente branca. Peraí, deixa eu tomar uma água. Tô tremendo, gente. Gente, traduzindo, querida brancaiada, gosto muito de vocês, respeito maravilhosamente bem o que vocês fazem. Mas racismo reverso é lenda urbana, tá? Não existe esse negócio aí de racismo reverso. Branco não sofre opressão. Se alguém te chamar de branquelinho azedo, de leite azedo, isso é problemático. Você corrige a pessoa, mas isso não é racismo. Isso é uma questão individual da sua estética, que a pessoa olhou e não gostou muito. Você corrige a pessoa, mas racismo reverso não vem com esse papo. E aí o Caio fez uma pergunta bem ampla, que é o que é liberdade? Então, Caio, eu acho que eu tenho que fazer um vídeo sobre isso também. Acho que liberdade é um pouco complicado porque, de fato, a gente não tem uma liberdade absoluta. As nossas escolhas já são condicionadas às outras pessoas, aos direitos das outras pessoas. Mas a Nina Simone uma vez disse que liberdade é não ter medo. Então eu acho que essa frase define o que eu também entendo como liberdade. Quanto mais você se livra,
preconceitos e se livra de coisas que você carrega que te fazem mal, você se torna mais livre. Acho que é isso. E aí a Lua Plaza, que é uma menina maravilhosa, me fez a pergunta: como aprender a reconhecer os seus privilégios? Essa pergunta é muito importante porque a gente está vivendo um momento onde todo mundo quer falar de tudo, assim. Aí eu vou juntar essa pergunta com a pergunta da Gabriela Kelibella, que falou sobre o lugar de fala. Como reconhecer privilégio, né? Não sei se existe uma receita de bolo, mas você senta aí, põe a sua cabeça para pensar e se questiona que coisas eu vivencio e que coisas outras pessoas vivenciam que eu não vivencio. Por exemplo, eu sou gay e sou negro, estou aqui, por exemplo, de turbante, com uma saia e tal. Eu não me considero homem, mas o que eu estou querendo dizer aqui, eu sei que as pessoas me enxergam como homem, porque elas não entendem, ou ainda não chegou a elas, uma discussão de que existe centenas ou dezenas de gêneros. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E eu peço novamente que, se você tenha gostado, curte, se interessar, compartilha, comenta também pra gente debater. E, de novo, se inscreve no canal nessa imagem que está aparecendo aqui. E os vídeos anteriores estão também aparecendo aqui na tela. E clique neles para assistir. Beijos!